A pressão arterial, ela existe para fazer com que o sangue circule no teu organismo. Ela tem níveis normais, que seria em torno de 12/8, como se mede normalmente. É a pressão que faz o sangue circular. Quando existe algum empecilho na circulação desse sangue, para que o sangue continue circulando, essa pressão ela tende a aumentar para manter o fluxo contínuo do sangue. Esse aumento da pressão arterial nós chamamos de hipertensão arterial. Ela pode ser uma hipertensão arterial moderada, severa ou grave. Para isso, você tem que sempre medir essa pressão arterial. O importante é que você tenha um aparelho desse em casa, que é um aparelho digital, eletrônico, que você pode medir sua pressão arterial sem maiores problemas. É só você colocar o aparelho aqui no braço, apertar o botãozinho e você já tem a medida da pressão arterial. Prefira esse tipo de aparelho que mede a pressão no braço. Tem alguns que medem a pressão no pulso, mas não são muito indicados pelos cardiologistas. O que eles mais indicam são esse aparelho que você mede a pressão no braço. Uma vez você identificando que você tem a pressão arterial elevada, existem algumas patologias que podem ter como sinal a hipertensão arterial. Por que eu falo sinal? Porque na realidade a pressão arterial elevada ela não é uma doença. Existe sim uma doença chamada hipertensão arterial idiopática, que é o aumento da pressão arterial que acontece normalmente com o indivíduo que não se sabe exatamente por quê. Mas normalmente, em 90% dos casos, o aumento da pressão arterial é um sinal que existe alguma doença associada com ele. Por exemplo, quando você tem inflamação de garganta, você tem uma febre alta. A febre alta não é inflamação da garganta, é uma consequência, é um sinal que tem alguma infecção em você. Você pode tomar o remédio para baixar a temperatura, mas isso não acaba a causa da patologia que seria uma inflamação e infecção na garganta. A mesma coisa acontece com a pressão arterial. Quando você tem uma pressão arterial elevada, você pode até tomar remédios para baixar essa pressão arterial. Mas se você toma um remédio para baixar a pressão arterial, você não está atuando na causa. A causa dela é outra. Geralmente são doenças cardiovasculares ou são doenças renais que têm como sinal e sintoma o aumento da pressão arterial. E saibam vocês que as pessoas que morrem por doenças cardiovasculares é o maior número de pessoas em todo o mundo. Então, se você tem uma pressão arterial aumentada, cuidado, você tem que ir atrás da patologia que está causando esse aumento da pressão arterial, para que você trate a causa e não o efeito. Então, fica a dica. Meça a sua pressão arterial, se possível todo dia, se não pelo menos uma vez por semana. Identifique se os níveis estão normais, o normal seria em torno de 12/8. Se ela está 13, 14, já é uma pressão elevada, então você tem que procurar um médico para tratar a causa dessa hipertensão arterial.